Mas eu trouxe para nós adentrarmos então na reflexão a frase de André Trigueiro, né? Espírita, escritor, jornalista, ambientalista, né? Que diz: a vida é linda, mas é frágil. Cuidemos dela como bom jardineiro. Só essa frase nos remete a refletir acerca de nós mesmos, porque se nós não estivermos bem, tudo à nossa volta não tem como estar bem. Primeiramente, nós temos que cuidar de nós para que a gente possa cuidar do outro, auxiliar o outro e, consequentemente, né, ajudar aí a humanidade e a sociedade contemporânea a galgar os passos, né, da evolução. Então, na obra, no texto, na medida de cada um da obra do Semeador os Talentos, o Sérgio Luiz nos diz o seguinte: ao se referir aos talentos que podemos considerar como as nossas capacidades inerentes, que significa que é algo que não é nosso, mas que nos foi dado, ou seja, nos foi emprestado para essa existência, que Deus nos concedeu para, através dos nossos esforços, então, transformarmos em algo próprio. Isso seria a multiplicação de um talento, o que traduz a capacidade de evoluirmos, aperfeiçoarmos. Podemos usar de uma metáfora para melhor entendermos os talentos, porque eles seriam, então, as ferramentas usadas de forma responsável, digna e eficiente, no qual essa mesma ferramenta, então, fazendo a metáfora, né, transforma a madeira no móvel, né, o alicerce de uma casa numa obra, né, perfeita já, depois de pronta. Tudo isso seria o fruto da multiplicação de talentos. Claro, talentos que seria a ferramenta, talentos daquele que faria a obra. O mesmo acontece em nossas vidas. A família em que nascemos, que por vezes tem seus conflitos, como faríamos o uso dos nossos talentos? Então, ele nos faz refletir. Usou, né, do exemplo ali da metáfora da ferramenta e do construtor para construir uma casa, que é daquele pequeno talento se construiu algo melhor, se multiplicou e se fez uma casa, se fez um móvel. E então nos coloca a reflexão de nós quando nascemos. Nascemos muitas vezes numa família conflituosa, né, com as suas adversidades, com os seus problemas, que todos têm, uns mais, outros menos, né? Como que nós, então, portadores de talentos que Deus nos emprestou, vamos fazer com que essa família, que também é um empréstimo, nós possamos fazer uso e multiplicar, então, torná-la melhor, né? O trabalho, que nos exige muitos esforços, entre eles a ética, a responsabilidade, a cooperação, e hoje a gente bem sabe, né? Há uma crise muito grande de profissionais. Isso aí é uma pesquisa que diz, não quero adentrar muito nisso, mas assim, só para ter uma ideia, há uma crise em todos os setores, né? Tanto o comércio, quanto a indústria, quanto a mão de obra, porque assim, as pessoas que hoje vão ao mercado de trabalho, os jovens, né, eles estão mais frágeis. Eles não se dedicam com tanto afinco como algumas gerações passadas. E isso acho que vocês sabem convir que quem nos diferentes trabalhos que a gente tem a possibilidade de observar, vocês vão dizer comigo que assim, as pessoas elas não querem, como eu vou dizer, esforços. Se exigir um pouquinho mais, mas isso aí não é para mim, vou fazer outra coisa, que isso aí não dá muita incomodação, né?
E quando a gente fala em escola, então a coisa multiplica muito mais, porque hoje a escola é outra, né? Então a situação é bem mais complicada. Mas nós não vamos entrar no mérito dessa reflexão no dia de hoje. Então o nosso trabalho, né, que nos exige muito, nós ganhamos talentos para exercer uma determinada atividade produtiva. E como é que a gente reage dentro do nosso trabalho? A gente se dedica, a gente cumpre com as nossas obrigações, a gente faz aquele pouquinho, aquele além, né, que é difícil de encontrar. A gente recebe bem as pessoas, quem trabalha com o público. Não é fácil? Não, a gente sabe. Mas é a mesma coisa lá na escola. A gente tem que lidar com as crianças em disciplinas, com problemas, com os transtornos e com as famílias desestruturadas, que hoje elas chegam nos cobrando, para vocês terem uma ideia, de quando o professor apaga uma linha que o aluno fez errada e hoje nós somos questionados. Quando que isso aconteceu um dia? Os pais nos davam todo o suporte de dizer, ele deve aprender, ele vai fazer. Quantas vezes tu mandar, professor? Hoje não. Hoje a gente corrige e nós somos questionados porque nós estamos frustrando. A vida é feita de frustrações, né? Como serão essas gerações? Então, para vocês terem uma ideia, todo e qualquer trabalho é difícil, mas nós precisamos, então, através da abnegação, da cooperação, da responsabilidade de estarmos no local devido, na hora lá que nós temos que exercer a nossa função, nos dias, né, comprometidos, e fazer o melhor. Nem sempre estamos bem, mas nós temos que fazer o melhor, porque as pessoas que lá estão não têm culpa de às vezes nós não estarmos bem. A nossa disponibilidade de auxílio em qualquer lugar para algo coletivo, né? Quantas vezes nós nos dispusemos a ajudar uma causa que não é nossa, que não é da minha família, mas que é de um grupo maior. Podemos até citar o exemplo aqui da Casa Espírita, né? Quando a gente fez ali a feira que aconteceu, uns não puderam estar naquele dia, mas contribuíram de uma forma, outros de outra, uns doando as coisas que seriam vendidas, outros vindo comprar as coisas que aqui estavam, outros doando a sua disponibilidade de tempo. Então, há várias formas de se ajudar numa causa nobre e coletiva em prol de todos. Não só essa causa, tal, inúmeras outras. Tá? A nossa capacidade de resistência e resiliência em situações desafiadoras. É um talento. Deus nos deu a sabedoria. Deus nos deu lá, por mais pouquinho que seja, né? Mas Ele nos plantou lá com paciência, com cordialidade, para que nós pudéssemos, através dos desafios da existência, multiplicar. Nem sempre a gente multiplica, né? Às vezes a gente divide. Mas é para a gente multiplicar essa capacidade de superar as dificuldades, de não se vitimizar diante das situações, dos obstáculos, que é também uma realidade que nós vemos muito nos dias de hoje, porque as pessoas, em vez de enfrentar então o problema, né, porque recebem até muito auxílio, muitos recebem auxílio de todas as formas, mesmo assim continuam se vitimizando, né, que porque comigo, porque só eu, né, porque eu sou infeliz, porque eu sou pobre, porque eu sou triste, né, e se vitimizam, tornando a situação desafiadora um problema muito maior. O processo, ele pode ser lento, mas desistir não acelera. E quando ele diz, na medida de cada um, eu uso uma frase muito antiga, do senso comum, não me lembro de onde que veio, que a gente não colhe tâmaras do pé de figo. Vamos refletir um pouquinho sobre essa frase. O figo, ele dá uma vez por ano, né? Tem vezes que dá, carrega o pé, tem outros que não dá tanto. Já tâmaras leva mais tempo, né? É um fruto que leva mais tempo para dar. E nem sempre ela consegue se ter uma safra da tâmara.
E então é isso que a gente quer dizer. Que tem pessoas que conseguem, com mais resiliência, com mais resistência, superar as suas dificuldades. Outras precisam amadurecer um pouquinho mais. Mas esse amadurecer tem que acontecer. Porque nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é encolher os nossos talentos, né, na nossa insignificância. Achar que nós não podemos lidar com isso. Podemos, se Deus colocou aquela situação à nossa frente, é porque Ele sabe que nos deu os talentos e as capacidades de superação. Ele nunca foi injusto. Os Espíritos nos trouxeram, através da literatura do Livro dos Espíritos, ser imutável, eternamente bom e justo, quando Ele coloca lá no Livro dos Espíritos. E nós sabemos disso. Então, diante da adversidade, diante da dificuldade, qualquer ela que seja, né? Física, material e tantas outras que surgem, né? Uma doença, né? Um tratamento de saúde que eu preciso, né? Parar. É um chamamento, né? Uma violência que aconteceu lá na família, um acidente, né? Tudo isso são situações, são obstáculos colocados na nossa existência para que, na medida de cada um, a gente consiga superá-los. No universo não há neutralidade nem imparcialidade. Nós vivemos as nossas escolhas. Daí vocês poderiam me perguntar, tá, mas como assim? Quem que vai escolher sofrer um acidente? Quem que vai escolher passar por um momento de dificuldade e doença? Claro que nós não escolhemos, mas se está no nosso caminho, é porque temos que passar, porque temos que enfrentar. Já está no nosso plano reencarnatório essa situação. E como nós vamos trabalhar com isso, como nós vamos lidar com isso, diz muito sobre nós e sobre a nossa evolução aqui nessa existência. Se eu vou ser resiliente, se eu vou tentar de todas as formas, ou se eu vou me entregar. Para multiplicar os nossos talentos, tem 2 cuidados essenciais do qual nós não podemos fugir, que é nossa responsabilidade. Cuidar do nosso corpo. Como é que nós vamos multiplicar o talento que Deus nos deu se nós não cuidamos do próprio corpo? E como é que eu vou cuidar do corpo? Isso aí a gente já está cansado de saber, mas vale sempre repetir, né? Porque a gente diz a neurociência que a gente também aprende pela repetição. Cuidar dos nossos, evitar os excessos, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, no mínimo 8 horas por dia, ter uma atividade física, para que o meu corpo ele se movimente, ele gaste, né, e ele produza os hormônios necessários para o seu melhor desenvolvimento. Outro item, cuidar da nossa alma. Cuidar dos aspectos morais, equilibrando as nossas emoções, cuidando da nossa espiritualidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esse momento, um dia como hoje, um dia bom de ficar em casa, mas nós estamos aqui, refletindo, pensando junto, o que a gente tem que se melhorar, lembrando de tanta coisa, porque que a gente fala aqui todos os sábados. Se nós formos ver, nós já estamos cansados de saber. Mas nós precisamos relembrar, né, para não passar despercebido. E daí eu trago uma contribuição do Valdo Vieira, no texto Obediência e Abnegação, do Sol nas Almas, que diz assim: podemos refletir quando convocados ao trabalho, qualquer ele, inclusive na seara espírita, que nos serve de libertação das nossas consciências, pelo cultivo do amor e da verdade. Estamos engajados a este serviço do Senhor? Ele nos questiona. Então, no trabalho da seara espírita, porque nós sabemos que esse trabalho, ele é um trabalho de libertação.
Porque o Espiritismo ele veio desvelar, ele veio tirar o véu de tudo aquilo que as outras religiões pregavam na época, de um Deus punitivo, né? E quem não é perfeitinho aqui na Terra, que não existe, né? Não estaria aqui na Terra, que não fez tudo lá, os mandamentos, né? Que Moisés, lá na antiguidade, botava, iria para o inferno, né? E os bonzinhos iriam para o céu. A gente sabe que isso não existe. Não existe céu e inferno. O Espiritismo veio desmentir isso, desvelar isso. Porque o céu e o inferno são as criações mentais das nossas escolhas vividas aqui na Terra. Então, iluminando-nos a alma, que ali fala do cuidado da alma, né? Através dos conhecimentos superiores, nos propiciam aguardar a cada um de nós o desempenho do dever que o plano da construção cristã nos atribui. Então, se Deus nos permitiu estarmos aqui hoje, tá? Em diferentes caminhos trilhados aqui. Se a gente for ver a trajetória de cada um tem uma trajetória diferente. Alguns têm uma trajetória um pouco mais comprometida, no meu caso, né? Porque nascemos dentro da doutrina espírita. Estamos aqui hoje, ouvindo esses ensinamentos, refletindo sobre eles. E qual é o nosso dever, então, enquanto espíritas? É nós irmos para casa e, não, dever cumprido porque eu fui na casa espírita e recebi o passe. Ou nos colocarmos esses ensinamentos quando somos testados, porque nós somos testados a todo momento. Eu posso dizer que só essa semana sofrimos 10 testes em situações diferentes. E eu vou te dizer, eu não passei em todos, com toda certeza. E eu não posso nem me envergonhar disso, porque não vai adiantar de nada. Eu tenho que lembrar, estudar de novo, para daí, quem sabe na próxima prova, quem sabe eu passe. E assim como eu falo para mim, eu acredito que vocês também façam essas autorreflexões. O conhecimento espírita, na essência, é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Então ele compara, agora voltando para o Sérgio Luiz, né? Ele compara o conhecimento espírita como a alfabetização. Agora a gente se remete lá para a alfabetização. O que é a alfabetização? Quando a criança chega, né? Ela conhece o mundo através do que os outros leem, através de imagens, signos. A gente chama isso na escola de signos. Letras, números, símbolos, são todos signos para a criança, né? Mas à medida que ela vai descobrindo sons, o nome, primeiro ela descobre o nome das letras, depois ela descobre os sons das letras, depois ela vai juntando sílabas, palavras. É a coisa mais linda. Na escola, a parte mais bonita que eu digo é a parte da alfabetização, quando as crianças descobrem a leitura. Daí tudo eles têm. Tudo. É o mais bonito da educação, a parte da alfabetização, né? Nesse momento. E agora ele nos remete, né, que o Espiritismo é como estar sendo alfabetizando, é como nós estivéssemos alfabetizando a alma. Pensa, a nossa alma começar a ler de outra forma. E essa frase que ele colocou, eu não tinha ouvido ainda, mas eu achei perfeita a colocação. Porque assim, o momento que a criança começa a ler, ela está descobrindo o mundo, ela está vendo o mundo, ela está descobrindo. E é a mesma coisa nós, quando aprendemos, né, os conceitos da doutrina e aprendemos o que os espíritos nos quiseram fazer entender, lá em 1800 e pouco já, eles já estavam mostrando para nós. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa do pão ou do antibiótico. A questão é que compreender o que nós somos após a morte é hoje um entendimento que nos dá a chave dos cárceres que nós mesmos nos colocamos. Assim como nós dormimos e acordamos no outro dia
com as mesmas alegrias, com as mesmas frustrações do dia anterior, chegará o dia em que fecharemos os nossos olhos da matéria para desfrutarmos as visões do despertar do Espírito. Com que aquisições? E aqui ele nos questiona. Se hoje, então, né? Espero que não, né? Mas a gente vai casar. Se hoje nós fechássemos nossos olhos, né? E passássemos para outro plano, quais as aquisições que nós levaríamos? Quando o nosso espírito despertasse, o que viria na mente desse espírito, né? Porque daí nós não seríamos mais o corpo e a alma, e sim o espírito. O que nós lembraríamos? Do que eu deixei de fazer, da saudade das pessoas que ficaram aqui, do remorso, das coisas que eu fiz. Então, isso é uma reflexão para a gente levar para nossos lares hoje. Como que as pessoas pensariam em mim? E o que eu levaria para o outro lado? Alegrias, frustrações, desentendimentos, arrependimentos, mais alegrias do dever cumprido do que tristezas? Qual é a nossa... A medida de cada um, levaríamos o que dessa existência? E ele nos remete, então, finalizando, que na medida de cada um, respeitando também as convicções dos outros, né? Compreendemos que é nosso dever de espírito imortal evoluir e neutralizar as nossas imperfeições, só cabe a cada um de nós, cada um à sua medida. Ninguém vai fazer o que o outro tem que fazer. Por mais que o outro me ajude, o que cabe a mim, só eu posso fazer. Me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma... Eu falando agora minha. Me tornar uma pessoa mais paciente, mais tranquila, né? Com menos... Porque a tranquilidade, ela deixa serena a nossa alma, né? Quem sabe tantas outras situações não precisavam ser vivenciadas se tivesse mais tranquilidade. Né? Ser uma pessoa mais honesta, ser uma pessoa mais responsável, né? Agora falando no geral, se cada ser humano fizesse essa autorreflexão no final do dia, ser uma pessoa que fale mais a verdade, então cada um dentro dos seus questionamentos. Mas o que todos nós temos que ter em mente é que cada um a sua medida. E que nós somos, então, o nosso dever de espírito imortal, que é isso que o Sérgio Luiz nos coloca. Nosso dever de espírito imortal é evoluir, neutralizando as nossas imperfeições. É tarefa fácil? Nenhuma. Para mim neutralizar essas imperfeições, eu tenho que ser um profissional melhor, um familiar melhor, um ser humano melhor. E aceitando o convite de Jesus e da espiritualidade, pensemos nisso, para então multiplicar os nossos talentos. E é esse convite que eu faço hoje da tarde. Que nós possamos sair daqui levando essa reflexão. Que eu, de repente, não vou ser tão bom quanto outra pessoa, mas que eu tenho que ser muito melhor do que quando eu cheguei daqui. Isso é o meu dever. Pensemos nisso. E agora, então, eu convido vocês a fechar os olhos e antes de nós recebermos o passe, né, que é mais uma etapa da tarde de hoje para nos tranquilizar e renovar as nossas energias, escutamos um pouquinho essa música.